As paz, irmãos. Boa noite. Em ritmo de festa, não, em ritmo de férias, a gente vai trabalhar sobre o descanso ainda hoje. Hoje é o último, né? Último dia onde a gente vai tratar do tema do descanso. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no texto de Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Êxodo 20, a partir do versículo 8. Diz assim: Lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhe 6 dias e neles faça todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o seu Deus. Nesse dia, não faça trabalho algum, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem sua serva, nem os seus animais e nem os estrangeiros residentes nas suas cidades. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas no 7º dia, ele descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Amém? Vamos orar? Pai, te agradecemos pela tua palavra que foi lida. Te agradecemos por esse momento separado para que a gente se debruce sobre ela e aprenda dela aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nesse momento, Pai, os nossos corações estejam quebrantados, os nossos ouvidos atentos, e o Seu Espírito, Pai, tenha liberdade nos nossos corações para transformar as nossas vidas e nos ensinar aquilo que nós precisamos, Pai, para poder servi-lo, para poder ter relacionamento com o Senhor, para poder ser um povo santo e pronto para Te servir. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem, a gente tem falado a respeito do sábado e a respeito do descanso, e a gente tratou diversos elementos do sábado, diversos elementos do descanso, e hoje eu queria falar de um ponto de vista espiritual do descanso do sábado. E esse texto ele é bastante interessante porque ele é a materialização daquilo que o Senhor criou lá em Gênesis, agora de uma forma legal, agora tem uma lei para isso. Mas é muito interessante quando a gente olha para esse texto, já depois que tudo tinha sido formado, lá na frente, e ele reflete Gênesis 2, quando o Senhor termina a criação, e Ele santifica aquele dia, e Ele descansa naquele dia. Algumas coisas são bastante interessantes da gente guardar no nosso coração, quando a gente vai falar sobre o descanso. A primeira delas é que Deus não precisava do descanso. A gente já falou sobre isso na semana anterior, mas é óbvio e é importante que fique claro, Deus nunca precisaria desse descanso. Se você ler Isaías 40, 28, você vai ver que Deus não se fadiga, nem se cansa. Logo, criar o mundo, o universo e todas as coisas, para Ele não foi esforço nenhum. Ele faria isso até de maneira mais fácil, se Ele quisesse. Com uma palavra só, ao invés de uma para cada uma, Ele criaria tudo. Ele fez do jeito que Ele fez para nos ensinar alguma coisa. Mas Ele não descansa, Ele não se cansa para descansar. Portanto, o descanso que o Senhor estabelece não é fisiológico. Ele não é sobre cansaço para descanso. Ele é teológico, ou seja, Ele quer ensinar e comunicar alguma coisa da parte dEle para nós. Senão, não precisaria do sábado. A segunda coisa que a gente precisa saber é de que o sábado, o descanso, esse estabelecimento que Deus faz, ele não tem nada a ver com o pecado. Porque quando Ele cria o mundo e estabelece o sábado, o homem ainda não tinha pecado. Então, trabalho, descanso e a santificação desse dia não tem nada a ver com o pecado. Já existiria trabalho, já existiria descanso, já existiria a santidade do sábado, independente da queda. Não foi esse o motivo da criação do sábado. O sábado, ele é parte do plano original de Deus da criação. Porque ele acontece e ele é estabelecido, Gênesis 2 acontece antes de Gênesis 3. A queda está em Gênesis 3, o sábado está em Gênesis 2. Então, não tem nada a ver com o pecado, o estabelecimento do dia do descanso. A maneira como a gente lida com o trabalho, sim.
o fato de que a gente se cansa no trabalho e o fato de que a gente extrai do suor do nosso rosto o alimento e o nosso sustento, isso tem a ver com o pecado. Agora, o trabalho e o descanso, a gente ia trabalhar no céu, irmãos. E se eu te dou uma boa notícia, quando a gente for para o céu, vai ter trabalho lá também, viu? Você que acha que vai descansar, ficar tocando harpinha, comendo coisinha, andando em nuvem, não vai ser bem assim não, vai ter trabalho lá, tá? Então se o negócio era descansar, sinto muito te dizer, a gente vai ter uns lotes para carpir no céu, tá? Muito bem, essas coisas são importantes que a gente saiba, para que a gente se relacione com o tempo de trabalho e o tempo de descanso de uma maneira mais correta. Porque às vezes eu vejo gente reclamando do trabalho como se o trabalho fosse castigo. E o trabalho não é castigo, o trabalho faz parte do plano de Deus. E eu vejo gente lidando com o descanso como se o descanso fosse algo desesperador, sabe assim? Eu preciso desesperadamente disso agora, porque eu nunca mais vou ter. Não, Deus já estabeleceu antes da queda, é natural, você vai descansar em algum momento, fique em paz. Então a gente precisa ter uma relação mais tranquila, tanto com o trabalho, quanto com o descanso. O que a gente precisa, na verdade, é melhorar essa nossa relação com o trabalho e melhorar a nossa relação com o descanso. Mas nas 2 últimas semanas a gente tratou muito mais na prática do trabalho e do descanso, e hoje eu queria me preparar e levar os irmãos num ponto de vista mais espiritual, daquilo que o trabalho nos indica e daquilo que o descanso nos indica. E é muito importante, quando a gente pensa nisso, também estabelecer mais uma coisa, de que o sábado do descanso do Senhor, aquilo que o Senhor estabelece como o dia do descanso, ele não é sobre um lugar, ele não é sobre coisas, e ele não é sobre pessoas, ele é sobre um tempo, e dentro desse tempo, ele age. Então Deus santifica um tempo, é o que Gênesis 2 fala, e nesse tempo Ele age nos lugares, nas coisas e nas pessoas. Mas é um tempo separado por Deus para isso. E isso é importante porque a gente precisa aprender a lidar bem com o nosso tempo. Santificação do tempo do descanso tem muito a ver com o tempo e não com o descanso. É o uso do tempo que nos é dado, muito mais importante do onde nós fazemos isso ou de que maneira prática a gente faz esse descanso. O sábado, ele é, em primeiro lugar, um tempo de comunhão. Ele é um tempo onde a gente se relaciona. Se você voltar para o texto que a gente acabou de ler, de Êxodo 20, você vai ver que a lei vai dizer que você trabalha 6 dias e descansa 1. Mas nesse 1 dia em que ele descansa, ele estabelece várias coisas. Ele fala assim, olha, você não vai trabalhar, seu servo não vai trabalhar, seu filho não vai trabalhar, os seus animais não vão trabalhar. Ninguém vai fazer nada nesse dia aqui, ninguém. O que essas pessoas que não estão trabalhando vão fazer? Conviver. Elas vão se relacionar. Elas vão parar ter que olhar para o lado, e parar de olhar para o arado, parar de olhar para aquilo que está plantado, parar de olhar para a cabra, parar de olhar para o boi, parar de olhar para o computador. Ele vai ter que tirar a cara dali, porque naquele dia ele não pode fazer nada, então ele vai ter que olhar para o outro, que é a pessoa que está no mesmo lugar que ele. Então ela é sobre relacionamentos. O descanso do Senhor é um tempo para relacionamentos. Mas não é só um tempo de relacionamentos um com o outro que está na tua casa. Ela também é um tempo de relacionamentos com a tua comunidade, com a tua igreja. Porque se a gente vê a história de Israel, é o tempo onde eles saem da vida cotidiana deles e vão adorar a Deus naquele dia, e vão conviver com os irmãos, e vão buscar ao Senhor naquele dia. Então ele é um espaço de relacionamento e de comunhão familiar, mas também um espaço de comunhão e relacionamento da igreja, do povo. Mas mais importante do que tudo isso, quando a gente lê o texto, e a gente vai refletir várias vezes a respeito do trecho do texto que fala que ele santificou aquele dia, a gente vai perceber que o sábado, ou seja, o dia do descanso do Senhor, é um dia onde a gente busca Ele e relacionamento com Deus. O sábado, o descanso do Senhor, é um dia onde nós vamos buscar comunhão e intimidade com Deus. É um dia onde a gente vai entender e a gente vai ser capaz de refletir numa coisa muito interessante. Se você
tentar fazer esse exercício no seu sábado, você vai ver o como é fantástico. Tire um sábado num formato judaico, um formato onde você não põe a mão em nada. Não estou indicando que você torne isso uma prática, estou falando, faça esse exercício. Pegue um sábado e não faça absolutamente nada, não produza nada. Trabalhe na sexta-feira para fazer o almoço e a janta do que você vai comer no sábado, ou no domingo, que é o nosso dia do Senhor. Faça no sábado, prepare tudo para você comer no domingo. No domingo você não cozinha nada. A roupa, você arruma ela no sábado, para que no domingo você vista. As coisas que você tem que fazer, você faz todas no sábado, porque domingo você não vai pôr a mão em nada. Sabe o que você vai perceber? Que quando você trabalha no sábado, as coisas vão acontecer, você vai comer, você vai vestir, você vai realizar e você vai obter resultado daquilo que a sua mão trabalhar. Mas que no domingo, quando você não fizer nada, você também vai comer, você também vai vestir, você também vai descansar, você também vai fazer tudo aquilo que você faria se você estivesse trabalhando naquele dia. Isso vai te levar... Esse exercício ele é bem simples, mas se você extrapolasse isso para a tua vida, o que o sábado nos ensina de alguma forma é que é o seguinte: você trabalhando só funciona e só acontece porque Deus é o provedor e Ele faz com que você receba. Mas que no dia em que você também não trabalha, você recebe do mesmo jeito, porque Ele é o provedor e Ele garante que você receba. O sábado, para o judeu, um dia onde ele não podia cuidar dos animais, onde ele não podia colher nada, onde ele não podia fazer nada, mesmo assim ele vivia o sábado. E ele era obrigado, parado ali, sem poder fazer nada, a refletir de que Deus é quem provê para ele. O exercício do deserto foi a perfeição disso. A gente não tem mais esse exercício do deserto, mas se você parar para pensar no exercício que foi o deserto, foi fantástico, porque o povo saiu do deserto e ele comia aquilo que Deus dava, eles não tinham como plantar, eles não tinham como colher, eles não tinham como fazer roupas, eles não tinham como fazer absolutamente nada, eles estavam no deserto e ainda assim, Deus provia e eles recebiam, não faltava nada. O sábado ele é um momento onde a gente separa e santifica e não faz nada, e a gente então é contemplado com a percepção de que Deus é quem faz o seu trabalho valer a pena. Deus é quem dá sucesso para o seu trabalho. E Ele prova isso quando num dia onde você não trabalha, mesmo assim você recebe. As coisas não deixam de acontecer só porque você não trabalhou. Você continua recebendo e desfrutando de todas elas. E aí você fala, mas é porque eu preparei. Mas no dia em que você trabalhou e preparou, foi o Senhor quem te deu. Deu o suficiente para aquele dia que você trabalhou e deu o suficiente para o dia em que você não trabalhou. E o judeu ele era experimentado nisso quando ele trabalhava 6 anos e durante um ano inteiro ele não trabalhava. E num ano inteiro sem trabalho, o Senhor sustentava. E isso vai nos mostrando e vai nos trazendo uma humildade na nossa relação com Deus. Vai nos fazendo aprender a confiar no nosso Deus, de que é Ele quem promove as coisas para a gente. É Ele quem provê tudo para a gente. É Ele quem traz para a gente aquilo que a gente faz. Mas que mesmo que a gente fizesse com todo zelo, não existe garantia nenhuma que chegaria nas nossas mãos. É por meio dEle e da provisão que Ele nos dá, que nós temos qualquer coisa que nós temos. Quando trabalhamos e quando não trabalhamos. Isso vai trazendo paz para o teu coração. O sábado, o dia em que você descansa e que você depende de Deus, é um dia onde você aprende a exercitar a sua confiança no Senhor. É onde você aprende a descansar no Senhor. E a ideia de descansar no Senhor no dia do descanso é sobre isso. É sobre aprender que o trabalho das suas mãos, ele é importante. Mas se não for o Senhor agindo por meio das tuas mãos, não vai produzir nada. E quantos textos da palavra do Senhor a gente percebe pessoas que trabalhavam muito e que não tinham nada. Por quê? Porque não era o Senhor segurando na mão dele. Então, quando a gente descansa no Senhor no dia do sábado, a gente vai entender que é a mão do Senhor agindo sobre a sua mão que faz com que o seu trabalho tenha valor e que faz com que você tenha sustento na tua mesa. Essa reflexão que o dia do sábado nos traz, ela é muito interessante. Mas ela também vai além disso. E agora que a gente começa a partir dessa compreensão a caminhar, vai ficando bastante interessante a gente olhar o descanso como
algo que marca os ciclos. Ele está num ponto onde a gente acaba uma semana e a gente começa outra semana. Onde a gente acaba um ciclo e começa outro ciclo. Onde a gente encerra coisas e a gente começa coisas. E é muito interessante olhar para a palavra de Deus a partir dessa perspectiva do sábado como um momento de encerramento de um ciclo e de início de um próximo ciclo, porque a gente vai perceber que Deus constantemente chama o homem para que o homem pare, para que o homem reflita, para que o homem compreenda que é Deus no controle da situação, que é Ele o provedor, e Deus encerra um ciclo e começa um novo ciclo. Se você, por exemplo, depois, no seu momento de leitura e de estudo, lê, por exemplo, Êxodo 3. Êxodo 3 é o comecinho da libertação do povo. Lá quando Moisés está no deserto e Deus chama Moisés para conversar. Quando ele aparece na sarça, sabe essa história? Ela é muito interessante. Moisés veio de uma caminhada, de um tempo, de um período de esforço e de trabalho, onde ele trabalhou com as mãos dele, e muitas coisas do que ele fez não teve resultado nenhum. Ele queria representar e libertar o povo, acabou matando o soldado, e aí você vê que ele vem trabalhando e trabalhando e trabalhando, e aí a hora que ele vê a sarça, Deus chama ele para um sábado. É interessante que o símbolo de sábado aqui é ele falando assim: tira a sandália do teu pé. O lugar que você está pisando é terra santa. Quando ele tira a sandália do pé, ele não vai mais a lugar nenhum, ele está num deserto. É pedra e terra. Você acha mesmo que ele vai sair andando em algum lugar com o pé dele? Não, calma, descansa. Tira a sandália do teu pé, que agora eu vou me relacionar com você. E ali, naquele momento em que ele tira as sandálias do pé de Moisés, força Moisés a entrar num sábado, ou seja, entrar num período de descanso, e é um momento santo. Ele fala: a terra onde você pisa, o lugar onde você está é terra santa. Ele vai começar a conversar com Moisés, e ele fecha o ciclo de Moisés, e Moisés entende que o trabalho que ele fez por ele foi em vão, cuida de Moisés, limpa Moisés, restaura Moisés, ensina Moisés e fala: agora eu vou fazer grandes coisas com você. Vamos começar o próximo ciclo. E aí ele vai libertar o povo. Entende? É o sábado, o momento do descanso, o momento onde você se encontra com Deus, aquele momento onde você vai até Ele, encerra o seu ciclo passado e começa um novo ciclo com Deus. E agora você vai começar uma nova história. Se você, por exemplo, vai à frente e chega em Josué, no capítulo 5, a gente vai ter exatamente a mesma frase. Josué chega e Deus fala o que para Josué? Tira a sandália do teu pé. O lugar onde você está é terra santa. E ele faz Josué parar. Entra no sábado, Josué, descansa. Porque daqui a pouco eu vou fazer grandes coisas com você. E aí ele consagra Josué, encerra o ciclo daquilo que Josué acabou de fazer e prepara Josué para tomar as muralhas. E aí começa um novo ciclo na mão de Deus. Se você pega o Apocalipse, olha que coisa interessante, agora a gente vai falar da igreja. Apocalipse, olha só que coisa interessante. Deus vai revelar a João coisas imensas e grandes coisas que ele vai fazer no meio das pessoas. Mas antes dele mostrar todas essas coisas, ele encerra um ciclo e começa outro. As cartas às 7 igrejas. Ele está chamando cada uma das igrejas: vem aqui. Eu vou fazer grandes coisas no meio de você, mas antes eu tenho contra você. E ele corrige, ele traz para perto, ele exorta, ele anima, e depois que ele faz isso, aí ele começa a revelar grandes coisas. São ciclos assim. Se você buscar na história de Jesus, no momento em que Jesus está trabalhando, mas constantemente você vai ver isso, um momento onde o homem é levado a Deus e Deus fala: para, senta, descansa, tira as sandálias do teu pé. Eu vou fechar aquilo que você fez, eu vou corrigir o que você errou, eu vou te trazer paz e descanso, renovo, e agora a gente vai começar de novo um novo ciclo. É interessante quando a gente vê isso, muito na prática, quando a gente lê Josué 3. Josué 3 é o povo antes de atravessar o mar. Eles estão chegando, o rio Jordão. Eles estão antes de atravessar o rio Jordão para tomar a terra prometida. É logo antes da cena de Josué 5, onde Deus manda Josué tirar as sandálias do pé. Josué 3 vai contar que eles estão ali na beira de fazer isso. E antes de fazer isso,
Deus fala por meio de Josué, e Josué chama o povo e diga: olha, santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas no meio de vocês. E aí o povo para e entra num sábado e descansa. E no outro dia, o rio é aberto, eles atravessam e vão tomar a terra prometida e vencer, e vencer, e vencer, e vencer, e vencer, até que Israel seja deles. É interessante quando a gente lê esse texto, porque ele mostra a função perfeita do sábado. É um momento onde você para, é um momento onde você reflete, é um momento onde você santifica, e aí então, um momento onde você se prepara para a ação poderosa de Deus. O dia do descanso, ele é assim. O nosso dia do descanso, ele precisa ser dessa maneira. O descanso que a Bíblia nos ensina, ele é bem diferente do descanso que o mundo nos ensina. O mundo nos ensina um descanso de ócio, que é aquilo que a gente falou nas outras semanas. É um momento onde você faz o que você quer. É um momento onde você se desliga do mundo, das coisas, você não quer saber de mais nada, você vive a vida doidado, você perde todos os limites. É no descanso que a gente come infinitamente mais do que deveria, bebe infinitamente mais do que deveria, dorme muito mais do que deveria, ou muito menos do que deveria, vive a vida alucinadamente, porque é só esse dia que você tem para descansar. As consequências disso é que no outro dia, você está quebrado, você não consegue fazer nada, e o dia não funciona. Que dia terrível que é aquele depois do dia do descanso, porque você normalmente está mais cansado do que no dia que você tinha descansado. Que coisa sem sentido, não é? Mas é isso aqui, é o que a gente vive. Enquanto o que o Senhor nos ensina por meio de todos esses exemplos que eu dei, e por meio daquilo que Ele fala em Êxodo 20, é que não é assim. O dia do descanso é um dia de santificação. Ele disse isso, Ele santificou aquele dia. É um dia onde você come uma comida diferente? Sim. É um dia onde você pode passear com a sua família, ir para uma praia? Pode. É um dia onde você faz as coisas do descanso. Mas não é só isso. O dia do descanso foi santificado. Ele foi separado para que você o observe. Quando a gente está no sábado, a gente precisa passar a viver dessa maneira que o Senhor nos ensina. Porque quando Ele diz que você não deve trabalhar, que você não deve produzir, que você não deve plantar, que você não deve colher, que você não deve fazer essas coisas, não é porque Deus é mau, não é porque Deus não quer que você viva, não é porque Deus quer limitar você, não é por nada disso. É porque todas essas coisas que nós somos ensinados a fazer no nosso dia da semana, são feitas para a gente fazer no automático, e você vai uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, e aí você olha e fala: nossa, já é sexta-feira? Já é sexta-feira. Se você viver o dia do descanso assim, o que vai acontecer? Vai ser só mais um dia. Se você pegar tudo o que você não conseguiu fazer na semana e jogar no seu dia do descanso, ele é só mais um dia. Aí quando você entende que no dia do descanso você não pode fazer nada no automático, porque essa é a grande ideia do que Deus fez quando Ele colocou no sábado. Olha só, no sábado você não vai fazer nada no automático, eu proíbo tudo. Aí sabe o que você vai ter que fazer? Antes de tomar qualquer ação, pensar. Você já parou para pensar? Imagine aí, você passar um dia inteiro pensando antes de fazer, santificando o seu descanso. É assim, ó, todos os dias você toma café, certo? Certo. No domingo não. No domingo você vai acordar e você vai fazer o seguinte: por que eu vou tomar café? Porque eu estou com fome, porque eu preciso me preparar, porque daqui a pouco eu vou para a igreja, por causa disso, por causa daquilo. Então eu vou fazer um bom café hoje. Eu não estou com pressa. Esse dia todo foi consagrado para o descanso. Eu vou fazer um bom café. E aí você senta e você toma aquele café da manhã de domingo. Faz um bom café. Vai lá na padaria, compra um pão fresquinho. Senta junto com a tua família. Compartilha aquele momento. Esse café de um domingo vai valer mais do que os 6 cafés que você tomou nos outros dias. Porque os outros cafés que você tomou nos outros dias foram automáticos e de trabalho. Esse não. Esse você santificou, ou seja, você separou para isso.
Todos os dias você dá aquela lidinha na Bíblia rápida só para falar que você leu. No domingo não, no domingo você vai pegar e você vai falar assim, hoje eu vou me dedicar na palavra de Deus. E você vai separar um texto e você vai ler. Por quê? Porque é um dia de consagração, é um dia em que eu separei para isso. E aí você lê a palavra de Deus naquele dia com um propósito. Você vai ver como a sua experiência, mesmo que seja do mesmo tamanho, os mesmos 3 versículos, você vai ter muito mais aproveitamento, porque foi de propósito. Foi pensado, foi desejado, foi separado para aquilo. Faz o almoço da sua família, mas faz de domingo. Não o almoço da quarta-feira, que é aquele bife jogado e rápido e não sei o quê, e o arroz que já estava esquentando. Não, para. Se dedica nesse almoço. Tenha por que você está fazendo isso. Lembre-se que esse dia Deus separou e Ele é santo. Cada minuto que você usa desse dia é um dia precioso que Deus te deu. Você vai fazer um bom almoço para sua família, e vocês vão comer bem juntos, e vocês vão desfrutar daquilo. Pensa bem antes de arrumar uma briga no domingo. É um dia santificado por Deus. Você vai discutir bobagem nesse dia? E aí você vai experimentar uma nova dimensão de conversar e de sentar à mesa e de dispensar tempo junto com a sua família. Vem para a igreja, lembrando que esse dia é do Senhor e que Ele foi separado por Deus para você fazer isso. Não é com qualquer roupa, não é de qualquer jeito, não é qualquer culto. Você separou esse momento para vir aqui. Você está vindo porque você quer vir aqui, porque você poderia fazer qualquer coisa, já que esse dia foi separado. Você não vai trabalhar. Se você vai se mexer nesse dia, você vai ter que mexer pensando. O que você quer fazer nesse dia? E aí você vai aproveitar do culto ao Senhor muito mais do que você aproveita. Essa é a ideia do sábado, é não fazer as coisas no automático. Pense no que você está fazendo. Faça com diligência. Faça com calma. Respire nesse dia. Porque esse dia tem valor. E o valor dele é fazer exatamente isso aqui que a gente acompanhou. É um dia onde você para e você fecha aquilo que você trabalhou. Você já refletiu aonde Deus agiu nessa sua semana que passou? Porque Deus trabalhou na tua vida nessa semana. Aonde? Ah, não tive tempo. Mentira! Porque Deus também te deu um dia inteiro santificado para você fazer isso. Você deveria fechar a sua semana. Deus foi bom comigo, aquele serviço, olha só, Ele me deu e eu não tinha dinheiro e agora eu tenho. Poxa vida, aquele contrato que eu estava tentando foi fechado essa semana, porque Deus agiu. O meu filho que estava doente, ele sarou, eu consegui passar num médico, eu consegui fazer um exame, eu consegui dormir cedo, melhorei a minha alimentação. Como o Senhor agiu na minha vida ao longo dessa semana? Aquela angústia que eu tinha e ela passou, aquela insegurança que eu estava e agora eu não estou mais, aquele problema que eu não tinha e que agora eu tenho, mas eu já tenho uma estratégia. Deus agiu na sua semana. Você não fechou a sua semana com o Senhor. E aí depois que você fechar a sua semana com o Senhor, prepare a próxima semana. Porque Ele fala, santifique-se, porque eu vou agir grandiosamente no meio de vocês. Semana que vem eu vou fazer. Você está pronto para aquilo que eu vou fazer? Vai ficar pronto. Porque quando a gente olha Josué 3 e a gente vê o Jordão abrindo, a gente vê as muralhas de Jericó caindo, a gente vê eles dominando povos muito maiores do que eles e vencendo grandes e grandes e grandes inimigos, a gente fala, uau, que milagre acontecendo aqui. O milagre não foi esse, gente. Nada disso aqui foi milagre, isso daqui já estava previsto. Milagre foi um povo inteiro se santificar para fazer isso. Entende? A grande coisa aqui e o foco de tudo isso está atrás. Quando Josué chama o povo e fala, santifiquem-se, porque Deus vai agir no nosso meio. E o povo se santifica. Aqui começa o grande milagre. Às vezes você passa as suas semanas e você não vê Deus agindo na tua vida. E você fala, será que eu não estou fazendo direito? Não, às vezes você está fazendo direito. O que você não está fazendo é descansando direito. Às vezes você trabalha muito bem, você só descansa mal. Porque o descanso é fundamental. Porque quando Ele criou o mundo, Ele criou trabalho e Ele criou descanso. Descanso é o que faz a gente entender aquilo que Deus tem feito por nós e aquilo que Ele vai fazer. O descanso, o momento onde você para e se santifica, porque você está numa terra que é santa, você está pisando num dia que é santo e, portanto, você se santifica, é o momento onde você consegue entender aonde Deus já fez. E você consegue imaginar o que Deus ainda vai fazer.
É assim que você vai aprender a confiar em Deus. Se você não confia no seu Deus, provavelmente é porque você tem descansado mal. A ideia de descansar no Senhor está nisso. Não está em jogar para o alto. Isso daí é ser displicente no Senhor. E muitas vezes a gente ouve as pessoas falando assim: ah não, vou descansar em Deus, isso aqui ó, já resolvi, ixi, agora é com Deus. Isso aqui não é descansar com o Senhor, isso é de ser displicente com o Senhor. Descansar no Senhor é confiar de verdade que Ele vai agir por meio daquilo que você já viveu e por meio daquilo que você está vivendo. Isso é confiar no Senhor. Confiar no Senhor é você saber, a hora em que eu chegar para você e te perguntar o que o Senhor fez, você fala: o Senhor fez isso aqui, ó. Ele agiu aqui, Ele agiu aqui, Ele agiu aqui, Ele agiu aqui. E vai agir, ó, aqui, 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 aqui. Por quê? Porque eu tenho me santificado. Eu tenho vivido o sábado. Eu tenho parado, saído da minha vida e contemplado aquilo que o Senhor fez. Eu tenho preparado junto com o Senhor. Eu sei que Ele me avisa: essa semana eu vou agir na tua vida. E você confia no Senhor. E não é jogando pro alto falando: beleza, a gente se vê no domingo. É se preparando, porque Ele vai agir na tua vida grandiosamente. É assim que a gente vive com o Senhor. O milagre não está nas coisas que Deus faz, mas em você estar pronto para experimentar as coisas que Deus faz na tua vida. E Deus, quando Ele nos promove o descanso, Ele age na nossa vida. Porque quando você não pode fazer nada e você é obrigado a viver da providência, você vai ser confrontado com o seu ego e o seu ego vai quebrar. Quando você não pode fazer nada, não pode viver a vida loucamente porque você vive um sábado de quem é perdido, você é obrigado a contemplar o silêncio, e o silêncio faz você refletir. Quando você é obrigado por você mesmo a parar e olhar para a sua semana, vai começar a nascer um negócio no teu coração que às vezes é incômodo, que chama gratidão. E você vai perceber que Deus é bom. Quando você olhar para os seus problemas na frente e você começar a perceber que Deus vai agir neles, mesmo que você ainda não saiba como, você vai começar a ter um outro negócio que é incômodo, que é a fé. O sábado, o descanso, que gera fé, que gera santificação, que gera comunhão, que gera humildade, que gera esse espírito pronto, agradam a Deus. E aí você vai entender o porquê que Ele disse que Ele consagrou esse dia, santificou esse dia, para que você o observe. É um dia onde a sua vida está parada para a glória de Deus. E isso é fantástico. Porque nesse tipo de vida, onde você encerra o seu ciclo e entrega ele a Deus, prepara o seu ciclo e confia no seu Deus, você começa a viver uma vida onde você enxerga diariamente Deus agindo em seu lugar. Porque você vai conseguir experimentar como Israel experimentou, entrar em Jericó e andar ao redor de Jericó e a muralha cai. Não é você quem derruba as suas muralhas, é Deus. Você confia. Mas para confiar em Deus, você vai precisar antes ser santificado por Ele. Entende? Deus vai agir por meio de você na sua semana. Mas primeiro Ele vai agir em você no sábado. Se você não se permitir que Deus haja em você no sábado, não tem semana no mundo que vai agir, que vai ser diferente, e que vai ser produtiva, e que vai ser impressionante. Você pode viver a melhor semana da tua vida, a partir dos olhos dessa terra. Se ela não começa numa consagração, se ela não começa numa santificação da parte de Deus na tua vida, se não começa com Ele agindo em você e enchendo você de fé e esperança para aquilo que Ele vai fazer, Ele pode abrir o mar, Ele pode derrubar a muralha, você nem vai perceber. E aí no fim da semana você vai falar assim: nossa, o médico foi ótimo. Foi o médico quem foi ótimo. Foi Deus quem proveu. O médico, o diagnóstico, a cura, o cuidado. Nossa, essa semana no trabalho, ganhei muito dinheiro. Não foi a sua semana no trabalho. Foi Deus quem te deu capacidade, recursos, os meios, os clientes e concluiu. Agora, se você for santificado no sábado e então viver a sua semana, você pode ter uma semana onde você não venda R$1, e aí você vai chegar no final dessa semana onde você não vendeu R$1 e você vai falar: essa semana foi uma bênção. Por quê? Porque Deus agiu e mesmo sem vender R$1 as coisas estão acontecendo.
Pode ser a semana onde o seu médico não te atenda, mas no final daquela semana, a sua semana vai ter sido uma bênção, porque Deus vai ter agido no meio da sua semana. É assim que funciona quando você tem santidade no seu sábado. Quando você consagra a tua vida no sábado. Quando você se relaciona com o seu Deus e é tratado pelo que aconteceu e é preparado para aquilo que vai acontecer. A gente às vezes passa vivendo os nossos dias, vendo as maravilhas de Deus, sem ter propósito, porque não existe santificação. A gente passa a ter conquistas, mas a gente não vai ver o resultado e o fruto delas, porque não houve consagração. A gente precisa viver o padrão que a Bíblia nos ensina, ou isso vai ser um constante na tua vida. O que o texto nos ensina em Josué é de que primeiro ele santifica você, primeiro ele age dentro do teu coração, primeiro ele prepara você, primeiro ele tira as sandálias do teu pé, depois ele faz grandes coisas por meio de você. A manifestação física das grandes obras de Deus, ela é só o resultado prático daquilo que ele já fez dentro do teu coração. Mas ele não vai competir com as outras coisas. Ele não vai disputar espaço no seu coração. Ele não vai disputar um momento no seu sábado cheio entre ir no shopping e comer pastel e correr não sei aonde e visitar não sei o que e passar não sei o que lá e fazer as 16 coisas que você não conseguiu fazer na semana, então você socou todas elas no seu descanso. Ele não vai disputar com isso. Você precisa parar e olhar para ele. Tirar as sandálias dos teus pés e entrar num lugar santo. E lá, no lugar santo, ele vai tratar você. É assim que funciona com Deus. Ele não disputa espaços, irmãos. Ele não deixa que a glória dele seja roubada por coisas dessa terra. Se existe a possibilidade de que a glória dele seja roubada, ele sai. Ele silencia. Mas se você quer viver uma vida que descansa no Senhor, você vai ter que aprender a redesenhar, a reviver, mudar a maneira como você se relaciona com o seu sábado. Porque é no sábado que o Senhor fala conosco. Quando eu digo sábado, eu não estou falando do sábado literal. Estou falando do descanso. O tempo separado e santificado para a ação de Deus. E aí eu tenho algumas perguntas, né? Para nossa dificuldade, nossa tristeza. Será que o nosso descanso, nosso sábado, nosso dia com o Senhor, tem sido um tempo de santificação, ou tem sido só um tempo de descanso? Só um tempo de recreação? Porque quando ele fala sobre não trabalhar, essa parte a gente aceita. Um dia da semana, então eu não posso trabalhar? Não. Boa. Tira o tênis, já põe os pés. Mas ele começa, olha só, nesse dia ele santificou, separou e consagrou. Essa parte. Mas o descanso só existe por causa da separação e da consagração. Se a gente não vive a separação e a consagração, o resto do dia é só entretenimento. É só coisas dessa terra. Jesus veio e fez uma revolução sobre o sábado. Ele colheu no sábado, ele andou no sábado, ele curou no sábado, ele fez e aconteceu no sábado. E aí ele falou, olha, o sábado foi feito para o homem, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Esse dia de descanso foi dado para o homem desfrutar dele. E não uma regra, e aí eu enfiei um homem dentro dessa regra. Não é essa a ideia. Portanto, não é que você não pode fazer nada no seu sábado. Ah, não posso levar meu carro no mecânico porque senão eu estou quebrando o sábado. Não é isso. Mas você não deveria fazer nada no seu dia de descanso sem que isso passasse por uma reflexão verdadeira e que aquilo levasse você para mais perto de Deus, não para mais longe dele. Você precisa tirar do tempo de descanso tempo para relacionamento com o seu Deus. E quando eu falo tempo para relacionamento com o seu Deus, eu não estou falando vir no culto do domingo à noite. Isso é uma outra coisa. Mas é você e Deus precisam de tempo juntos, para que Ele mostre para você aquilo que Ele fez na tua vida, e aquilo que Ele vai fazer na tua vida.
Todo mundo que está aqui gostaria de viver o maravilhoso de Deus, o especial de Deus, o impressionante de Deus. Eu tenho certeza, não precisa levanta a mão quem quer, não preciso. Eu sei que todo mundo vai levantar a mão. Se não levantar a mão, você é doido. Você não quer ver Deus agindo, fazendo maravilhas? Quem não queria ver o mar abrindo? Quem não queria ver a muralha caindo? Quem não queria ver o paralítico andando? Quem não queria ver o morto ressuscitando? Todo mundo queria ver tudo isso, claro que sim. Mas quem quer se consagrar para ver isso? Talvez eu não veja tantas mãos levantadas. Você entende? Deus age grandiosamente no meio do povo, igualzinho ele fez lá. Ele derruba muralhas. Você sabe muito bem que Deus derruba muralhas. Ele já derrubou muitas na tua vida. Muitas situações onde os meus irmãos e eu vimos situações impossíveis, inimigos enormes. Deus derruba eles como se eles não fossem nada. Mas esse ato só tem valor se um dia antes você se santificou para que Ele agisse no meio de vocês. É aqui que está o segredo. Não é nas grandes coisas, mas no se santificar para que Ele haja no meio. Esse ato de se santificar para que Ele haja no nosso meio é um ato de entrega completa. É um ato de confiança completa, é um ato de humildade completa, é o coração quebrantado e humilde que agrada a Deus, é esse coração. E aí, as coisas que Deus faz passam a ter valor enorme. A gente acabou de vir de um período onde a gente tratou de salmos. Quantas e quantas vezes a gente não viu o Davi vivendo coisas impressionantes da parte de Deus? Volta na história dele. Todas essas coisas foram vividas em momentos onde ele estava se consagrando e vivendo, ou as coisas ruins nos momentos onde ele não se consagrou e, portanto, viveu. Todas as vezes em que Davi caiu, Davi não tinha se consagrado, ele não viveu o sábado. Ele não viveu o sábado. A queda dele com Batseba é a prova de que o descanso nem sempre é para o bem. Ele estava descansando lá, ocioso, mas não estava no sábado. Não era um dia de santificação, era um dia de ociosidade. Ele estava dormindo à tarde. Você pode dormir à tarde no dia de descanso? Pode. Mas tem que ser em meio a um processo de santificação, não no meio de um processo de vagabundização. Entende? A palavra é nova, acabei de inventar. Você entende, irmãos? Tudo é lícito nesse sentido. Eu não estou usando a frase fora do contexto, mas assim, a gente pode fazer as coisas que a gente faz no nosso dia de descanso normal. Você pode assistir um jogo de futebol, você pode jogar o futebol, você pode comer a feijoada, você pode dormir à tarde, você pode fazer tudo isso, mas não é só isso. Não é só isso. Isso é parte de um conjunto. Quem me conhece sabe que eu adoro jogar videogame, mas não pode ser só videogame. Tem que ser parte daquilo. E aí quando eu for jogar o videogame, aquilo faz parte de um processo onde eu já me tratei com o Senhor, eu já me restaurei com o Senhor, eu já me alinhei com o Senhor, e agora eu vou desfrutar daquele descanso que Ele me concedeu, e isso vai ser para a glória dEle. Dá para fazer churrasco no domingo? Para a glória de Deus. Desde que o churrasco do domingo não seja só o churrasco, o domingo inteiro. Precisa ter um momento onde você vai se consertar com Deus, onde você vai ouvir dEle e entregar para Ele, aonde você vai olhar para Ele e você vai contar as suas bênçãos, você vai falar: Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor fez na minha vida, eu confiei no Senhor e eu obtive o resultado, o Senhor agiu na minha vida aqui, o Senhor me salvou ali, o Senhor cuidou de mim aqui, olha a sua provisão, o momento que eu merecia, olha o momento, a provisão quando eu não merecia, olha essa provisão aqui quando eu fiz de tudo e o Senhor fez com que desse certo, olha essa aqui quando eu não fiz nada e o Senhor fez que desse certo. O Senhor é bom, confiei no Senhor e alcancei a vitória. E nessa semana, Senhor, nessa semana eu tenho isso para fazer, eu tenho isso para fazer, eu tenho isso para fazer, eu entrego nas tuas mãos e eu confio no Senhor. Eu quero fazer isso daqui, Senhor, olha só, essa semana eu quero me consagrar, essa semana eu quero ler a palavra de Deus, essa semana eu quero evangelizar aquele cara que trabalha comigo, essa semana eu preciso passar no médico. Tudo o que você tem que fazer, entregando os seus caminhos ao Senhor. A semana que fechou vai servir como combustível para a sua confiança na semana que vai começar. E a sua santificação nesse momento com o Senhor vai ser o recurso que Ele vai usar para derrubar as muralhas na sua semana ali na frente.
Mas se você não vive isso, se você não experimenta o momento onde você se consagra ao Senhor, se você não obedece o sábado, que é santificá-lo, descansar, entregar, confiar, você não vai ao longo da semana descansar no Senhor. Não importa quantas vezes você canta descansarei, pois sei que és Deus, você não vai estar descansando. Vai ser o tempo todo você e Ele disputando quem que está no controle. Você não teve momentos com Ele, você não planejou com Ele, você não sonhou junto com Ele, você não foi trabalhado por Ele, você não foi quebrantado por Ele, você não foi transformado por Ele, Ele não agiu em você. Como você espera que Ele haja por meio de você? Se você quer que Deus haja por meio de você, você precisa aprender a confiar no seu Deus. E a confiança no seu Deus, a entrega da tua vida nas mãos dEle, para que Ele haja ao longo da sua semana, acontecem no sábado. É no dia do descanso. É no dia onde você separa e santifica. Olha para o seu Deus e conversa com Ele. Aprenda a desfrutar bem do seu sábado. Aprenda a descansar no Senhor. E descansar no Senhor é viver o sábado do Senhor. Pare, se sente, se consagre, se entregue, santifique-se, porque amanhã Ele vai fazer grandes coisas. Aprenda a viver dessa maneira. Aprenda a viver com fidelidade a Deus. É um dia que Ele te deu para descansar. Se Ele é o seu Deus, como é que você quer desfrutar de um dia de lazer sem incluí-lo? Inclua Deus no dia que Ele te deu para estar com Ele. Chame Ele para o seu dia. E aí sim, aí você pode fazer todas as coisas que você faz, mas elas vão ser coisas pensadas, de uma forma pensada, de um espírito pensado, com um coração cheio de gratidão, confiando no Senhor. Tudo o que você fez vai ser combustível para tudo o que Ele vai fazer. Aí você vai aprender a viver semanas de alegria, semanas de paz, semanas de vitória, não porque tudo vai bem, mas porque Ele está lá em todas as coisas. É assim que o povo de Deus tem que viver, de confiança no sábado do Senhor. Entrega a Ele, confia nele, se relaciona com Ele, e o mais, Ele fará. A nossa vida, para que ela vá bem, para que ela prospere, ela precisa ser uma vida que desfrute absolutamente tudo o que o sábado tem a entregar. O dia do descanso precisa ser vivido loucamente no Senhor. E aí, quando você aprender a se relacionar com o Senhor no seu sábado, você vai ver como a sua segunda-feira vai melhorar. Você vai ver como a sua terça-feira vai melhorar. Você vai ver como a sua quinta-feira vai melhorar. Porque o sábado foi um grande dia. O sábado vai ser um dia de descanso. Vai ser um dia onde a gente lê o Salmo de Davi, ele falando que ele dorme e ele descansa. Só dorme e descansa, de verdade, quem faz isso no Senhor. Desde que o pastor abriu o culto hoje, vinde a mim todos os que estão cansados, e eu os aliviarei. Alívio verdadeiro só existe no Senhor. Se você está cansado, eu não estou falando fisicamente, se você está cansado, é porque você não tem buscado o lugar de descanso. Hebreus 4 fala sobre o sábado e sobre o descanso, e ele fala que nós temos um lugar de descanso, só nós temos um lugar de descanso, em Cristo. Ele é o sábado do povo de Deus. Você precisa buscar o Senhor, e lá você vai encontrar descanso, lá você vai encontrar refrigério, lá você vai encontrar alívio, lá você vai encontrar a santificação, lá você vai encontrar a glória de Deus, você vai enxergá-lo, lá Ele vai agir em você, mudar a tua vida, te encher de esperança, te encher de alegria, te encher de força, e aí na semana sim, na semana Ele vai fazer grandes coisas, porque as grandes coisas que o Senhor faz na sua semana, na sua vida e por meio da sua vida, todas elas vão contribuir para a glória de Deus, se você se santificar no sábado.
Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que é preciosa, tua palavra que é santa, sua palavra que é precisa, sua palavra que é tão capaz de mudar os nossos corações, de nos envergonhar, de nos mudar, de nos mostrar que nós não temos vivido um caminho santo e um caminho excelente diante do Senhor. Que o Senhor santifique os nossos sábados, Pai. Trabalha nos nossos corações para que nós aprendamos a viver descansando e confiando no Senhor da maneira correta, colocando as nossas vidas diante do Senhor, tendo tempo para refletir naquilo que fizemos, tendo tempo para planejar aquilo que vamos fazer, entregando os nossos planos e os nossos sonhos diante do Senhor e confiando que o Senhor vai agir em cada um deles segundo a tua boa vontade. Ensina-nos, Pai, a viver confiando no Senhor e não nas coisas, confiando na sua ação, na tua vontade, não nas nossas, não no nosso coração, não nos nossos desejos, não naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós ouvimos, mas naquilo que vem do Senhor. Ensina-nos, Pai, a vivermos dias bons, porque primeiro vivemos sábados bons. Ensina-nos, Pai, a passar a viver o nosso dia de descanso de maneira propositiva. Ensina-nos, Pai, que nesse dia do sábado nós precisamos tomar decisões conscientes. Por que nós queremos fazer cada uma das coisas? A gente esquece disso, Pai, ajuda-nos a lembrar. Ajuda-nos, Pai, a lembrar que o dia do Senhor é um dia do Senhor, é o seu dia e não o nosso dia. Ensina-nos, Pai, a viver ele de maneira mais mansa, mais serena, mais sábia, para que a gente possa aproveitar tempo com o Senhor. Dá-nos, Pai, oportunidades de termos encontros contigo no nosso dia. Ajuda-nos, Pai, a confiar no Senhor. E dá-nos olhos atentos, Pai, para que nas nossas semanas consagradas nós possamos ver a sua ação maravilhosa. Para que nós possamos ver os milagres acontecendo nos nossos dias. Para que nós possamos ver, Pai, o mar se abrindo. Para que nós possamos ver as muralhas caindo, para que nós possamos ver milagres e mais milagres que o Senhor já faz e nós só não somos capazes de ver. Permita-nos, Pai, viver o extraordinário com o Senhor, mas não o extraordinário porque o Senhor está fazendo grandes coisas que servem como espetáculo, mas o extraordinário porque elas têm valor verdadeiro no nosso coração, porque elas nos enchem de esperança, porque elas nos enchem de alegria, porque elas nos enchem de propósito, porque nós estamos consagrados ao Senhor. Consagra-nos, Pai, na Tua verdade, na Tua palavra, por meio do Seu Santo Espírito, e para a honra e para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.